E aí pessoal, tranquilos, tranquilas? Mais um Aguiar, tenho que falar. E é isso aí galera, no vídeo de hoje aí pessoal, vamos fazer uma homenagem aí, porque eu me lembrei agora que esse ano faz 80 anos de existência do Super-Homem. É galera, Super-Homem aí faz 80 anos de existência, né? 80 anos da criação desse personagem aí tão importante, né cara, para a cultura pop aí e os quadrinhos super-herói em geral, né pessoal? Então é isso aí, o meu vídeo de homenagem, porque eu me lembrei aí dos 80 anos do Superman, que daqui a pouco vai trocar a cueca por cima da calça pela fralda geriátrica por cima da calça. É isso aí, pessoal. E não poderia deixar, galera, dessa homenagem, de falar de uma grande publicação aí, daquele selo Lendas do Universo DC, né, da Panini, que o primeiro volume do Super-Homem de Lendas foi esse aqui, Lendas do Homem de Aço, volume 1, José Luiz Garcia Lopes, tá, pessoal? Cara, muito bom, porque eu acho que o Garcia Lopes foi um dos melhores desenhistas que passou pelo Super-Homem, né? E não só isso, galera, o José Luiz Garcia Lopes, ele tem uma grande importância na DC Comics, né? Porque por um bom tempo, a própria editora da DC Comics meio que padronizou os seus produtos com o traço do José Garcia Lopes, tá, cara? Tá aqui, né? O José Luiz Garcia Lopes, um grande desenhista que também foi um dos melhores que passaram aí pelo Homem de Aço, tá? E aqui, galera, eu vou trazer para vocês nesse vídeo algumas histórias interessantes, alguns fatos que eu acho curiosos aí do nosso querido Homem de Aço, tá? Lembrando, pessoal, que aqui tá toda essa compilação dessa lei do Homem de Aço aqui do Garcia Lopes. São histórias datadas, tá, pessoal? Histórias aí anteriores à fase crise, né? Então é histórias pré-crise, onde o Super-Homem, ele era bem avacalhado, tem uns limites de poder muito, né, aloprados e tal. Era o Super-Homem que se aproximava um pouquinho daquele negócio meio Tiny Toon, meio perna longa, tá? Meio avacalhado mesmo, né? Isso foi meio que sem limites ali o Super-Homem. E aí ele não tinha só super força, super velocidade, ele tinha super tudo, galera. Ele tinha super inteligência, ele tinha super papo, sabe? Ele tinha super lábia, dava uma super mijada, cara, super peido, tudo o Super-Homem era super nessa época aí, na fase pré-crise, tá? E eu quero abordar aqui, pessoal, a primeira história desse encadernado aqui do Garcia Lopes, que é bem interessante, que é essa história aqui, galera, o truque da tatuagem, tá certo? História bem interessante aí, escrita por Martin Pasco e, logicamente, desenhada pelo José Luiz Garcia Lopes, tá? História antiga, pessoal, não foi a época de 70 aí, década de 70, precisamente 1975, teve essa história aqui, tá, pessoal? E nessa história aqui, galera, o Clark Kent já inicia, tá, a trama falando que vai denunciar aí e vai revelar o nome de alguns bandidos aí, cara, de uns criminosos aí que estão assaltando joalherias e roubando joias preciosas, pedras preciosas e tal. Então imagina a gravidade disso, cara. Vamos trazer isso aqui para a realidade brasileira. Imagina aí, sei lá, um Jornal Nacional da Vida, quando o William Bonner lá diz num programa que vai revelar a identidade de vários criminosos perigosos da cidade. Nossa, cara, isso aí ia dar um rebuliço aí, todo mundo ia ficar querendo assistir essa parada aí pra ver quem é os caras, né? E logicamente um dos bandidos que o Clark Kent ia citar ficou de antena virada aí e meio que sequestrou o Clark Kent, cara. Ele abordou o Clark Kent saindo do repórter, saindo do jornal ali no local do trabalho e leva o Clark Kent, cara, para um carro. Já tá ali o carro lá, ó. O carro tá aqui esperando o Sullivan, esse cara aqui é um bandido chamado Sullivan, esse bandido aqui, e ele rendeu o Clark Kent e levou aí para o seu carro lá, né? E esse Sullivan, galera, é um tal de Sullivan Olhos de Cobra, que o Clark Kent fala aqui que esse cara, ele meio que, ele é mestre do disfarce, ele se veste com as pessoas e meio que se camufla, como se fosse um outro cara, né? Ele é um famoso dissimulador, o mestre dos disfarces. E aí é justamente aqui que o Sullivan pede para o Clark Kent trocar de roupa com ele, porque o Sullivan, né, depois disso tudo, ele disse que vai se fingir de Clark Kent. Então qual é o plano aqui do Sullivan? Ele não fala isso aqui na história, mas assim, com certeza seria o seguinte, ele ia se disfarçar de Clark Kent, iria para o noticiário na televisão e ia desmentir o Clark Kent. Ele ia jogar ali uma certa desinformação para o público, talvez dando o nome de outros caras como os bandidos, e livrando o nome deles, né? E aí, cara, o que acontece? Um grande feito aí, digno do Superman pré-crise, né? Por que eu digo digno do Superman pré-crise? Porque, mano, isso aqui não tem como levar a sério. Isso aqui foi muito aloprado, cara. Olha aí. O Clark Kent tá com medo de que nessa troca de roupa, que o Sullivan e os seus capangas vejam que, na verdade, o Clark Kent é o Super-Homem, né?
E você vê que o que eu acho engraçado é o Super-Homem ter medo desses caras, pô. Os caras humanos comuns, com arma de fogo normal, você também tem medo desses caras, né? Realmente é meio engraçado isso. Mas aí o Clark Kent quer, de todo jeito, preservar a sua identidade secreta, né? E aí o que acontece? O Clark Kent, ele joga um super sopro aí no Sullivan, tá certo? E aí nesse meio tempo que o Sullivan tá aí meio desnorteado com o super sopro aqui, o Super-Homem, né, o Clark Kent, ele troca de roupa em super velocidade. Então ele já tira a roupa de Clark Kent e ao mesmo tempo ele tira o uniforme do Super-Homem, tá? E aí assim que ele remove o uniforme, cara, o Super-Homem, né, o Clark Kent, ele pega o uniforme dele e faz uma ele reduz o uniforme dele, faz uma bolinha, né? Fica aí meio que amassando o uniforme até transformar o uniforme numa bolinha, cara. Ele transforma o uniforme numa bolinha, tá certo? E aí, em vista disso, o Clark Kent foi preocupado que mesmo o uniforme estando reduzido ao tamanho de uma bola de gude, ele não tem como esconder esse uniforme dentro da roupa dele, nos bolsos dele, porque o Sullivan vai vestir a roupa do Clark Kent. Então ele está preocupado do cara achar o uniforme em forma de bolinha, né? E aí, o que é que o Clark Kent faz, cara? Em seguida, ele come, cara. Ele joga o uniforme para dentro aí, ele engole o uniforme, né? O Clark Kent. Tanto é que na próxima cena, isso tudo que ele fez, ele retirar a roupa do Clark Kent, retirar o uniforme e reduzir o uniforme do Super-Homem com bota, capa e tudo ao tamanho de uma bola de papel, bolinha de gude, ele fez tudo isso, cara, em menos de 3 segundos. Ele fez tudo isso em 2,3 milissegundos, cara. Então tá aqui, ele fala, até contabiliza aqui na narração, tá? E aqui na próxima cena, o Sullivan diz pro Clark Kent se apressar. Olha aí a ironia, né? Se apressa aí, cara. Diz pra ele se apressar, que tem que trocar de roupa logo. E aí, cara, tanto é que o Clark Kent, ele até engole aqui, ó, ele toma um susto. Aí que ele já engoliu o uniforme, né? Já engoliu o uniforme por tudo. Então quer dizer que o quê? Quer dizer que mais pra frente o Clark Kent vai ter que cagar o próprio uniforme, né? O Clark Kent vai cagar o uniforme do Super-Homem depois, pra poder reutilizar. E vai ter que dar uma lavada boa, hein? E pra tirar aquele sabor, aquele cheiro de merda ali do uniforme vai ser complicado. E aí, cara, por que o nome da história é o truque da tatuagem? Porque o Clark Kent observou que o Sullivan, galera, tem uma tatuagem no braço aqui, ó. Né? Ele tem essa tatuagem e o Clark Kent observou aqui. Enquanto ele engoliu o uniforme, ele percebeu essa tatuagem. E aí depois o Clark Kent, logicamente, né, ele continua fingindo que tá rendido, né? Ele continua dando uma de vítima, né, de refém. E ele aceita ser colocado aí na mala do carro. Tá aqui o Super-Homem, né, o Clark Kent, na mala do carro, tá todo enrolado aí, só apenas de cueca, samba canção, pá. E o Sullivan dá, né, prosseguimento ao seu engodo ali de virar o próprio Clark Kent. E aí vai lá o Sullivan, já disfarçado de Clark Kent, junto com o seu capanga aqui, né, esse cara que demonstrou ser um bem idiota aí, bem burrão, porque o Clark Kent depois invade o lugar vestido de Sullivan. Então, tá cada um disfarçado do outro aí, né? E o próprio capanga do Sullivan não sabe mais quem é o verdadeiro Sullivan. Ele fica aqui com a arma apontando sem saber em quem atirar. Tá aqui, ó, Clark Kent disfarçado de Sullivan e o Sullivan disfarçado de Clark Kent. E o cara sem saber quem é, mano. Só que, bicho, o capanga acabou de ter saído com o Sullivan disfarçado de Clark Kent. Ele viu que o Clark Kent tava na mala do carro. Ele viu que ele e o Sullivan conteram o Clark Kent e o jogaram no porta-mala. Como é que ele acha que o Sullivan chegou agora? Que esse Sullivan aqui é o Sullivan e não o próprio Clark Kent disfarçado, cara. Não tinha como o cara ficar nessa dúvida. Então o cara é muito idiota aí, né? Só que aí é que vem o lance da tatuagem. Mano, o Clark Kent dá a cartada dele, que é a seguinte. Como ele viu que o Sullivan tinha uma tatuagem no braço, antes dele sair disfarçado de Sullivan, ele lá no porta-mala, ele saiu do porta-mala e ele pegou as roupas do Sullivan que estava ali no banco de trás do carro, pegou a gravata, cara, esmagou, deu uma super esmagada, uma super esfregada na gravata, cara. Extraiu uma tinta, pressionando com força a gravata. E aí, cara, ele conseguiu fazer a tatuagem aí no braço, tá? Ele fez aqui a tatuagem do próprio Sullivan no braço. E aí ele diz aqui, a marca do... Aí eu tenho a minha tatuagem, agora será que ele tem? E aí, antes que o próprio Sullivan, que tá aqui, Clark Kent, vá mostrar que também tem a tatuagem, ele, o Clark Kent, disfarçado de Sullivan, vai lá no braço do Sullivan de verdade e dá uma super esfregada, tá certo? Aí eles vão de super tudo. Ele super esfrega rapidamente, em super velocidade, a mão no braço do Sullivan e apaga, cara. Ele apaga a tatuagem do braço do Sullivan, assim, ó, esfregando rapidamente a mão. E aí, cara, ele
tatuou a tatuagem igualzinha do Sullivan no braço, extraindo tinta da pedra, extraindo tinta da gravata, da roupa lá do Sullivan. Apagou também aqui a tatuagem do próprio Sullivan, enquanto tatuou nele, né? E aí, cara, só que antes do Clark Kent invadir ali, né, o lugar onde está o Sullivan disfarçado com o seu capanga, ele acionou a polícia. Então o Clark Kent acionou a polícia, se disfarçou do Sullivan, tudo nesse meu tempo aí. E quando a polícia chegou, cara, olha aí, quando a polícia chegou aqui, a polícia depois chegou, invade o local, né, a polícia invade o local. E aí o Clark Kent teve a brilhante façanha, o Clark Kent fez a brilhante façanha de reimprimir, cara, a tatuagem no braço do Sullivan de verdade. É quando ele coloca aqui, ó, quando o Clark Kent coloca aqui a mão de novo, tá certo? O Clark Kent coloca a mão de novo no braço do Sullivan e ele de novo dá uma super resfregada aí no braço do Sullivan e ele reimprime, mano, a tatuagem no braço do Sullivan. Só que antes é explicado que o Clark Kent, o Super-Homem, ele conseguiu fazer uma espécie de pasta aí, né, de pó de arroz aí, de tinta, pegando pedra no meio do caminho e a tinta da roupa, da gravata, e ele faz um pó de arroz aí, uma espécie de tinta, né, que aí depois ele reimprime com essa tinta que ele fez aí, reimprime aqui no braço do Sullivan e a polícia leva o Sullivan de verdade para a cadeia. E ele também tinha apagado dele lá, em super velocidade também a dele. Então, pessoal, é o super tatuador, né? Além de Super-Homem, é um super tatuador, né, cara? O cara que sabe e consegue fazer a tatuagem igualzinho no braço dele, sem nem olhar direito como é que é fazer. Consegue apagar também a tatuagem do cara e reimprimir, refazer a tatuagem do cara do mesmo jeito, apenas com uma passada de mão ali, cara. É, realmente é um super tatuador, né? Clark Kent, não sabia desses seus... desse outro talento aí, né, galera? E depois disso tudo, né, depois que a polícia chega aí e leva o Sullivan e seu capanga preso, né, leva em custódia, o Clark Kent fala aqui no noticiário, né, ele dá a notícia de como foi tudo, né, que os caras foram presos, foi tudo desmascarado, e depois ele fala aqui no diário, numa narração, o Clark Kent fala: e quanto ao super uniforme? Bem, estou confiante de que tudo ocorrerá suavemente, ou seja, o Superman vai dar aquela cagada suave no banheiro para recuperar o seu uniforme. Olha aí, cara, ainda tem essa, né, a super cagada. Pois é, galera, e continuando aí, mais uma homenagem ao Super-Homem que fez 80 anos esse ano, galera. Vou apresentar aqui um rápido fato que ocorreu na Super-Homem Zero, tá certo? Aqui, ó, essa fase aqui, galera, ocorre logo após o mega evento chamado Zero Hora, né? Que foi um dos mega eventos aí da DC Comics que meio que reiniciou as histórias e tal, com algumas poucas modificações nesse caso, né? Não foi um reboot, mas tem algumas modificações e a contagem também foi zerada, tá certo? Aqui a partir desse evento Zero Hora. E aqui, cara, na primeira história já é aquele Superman Roberto Carlos, tá? Tá certo? Já aquele Super-Homem com estilo de cabelo Roberto Carlos aqui, tá certo? Cabelo grande, mullet, né? Ele também tem aí o Super Mullet nessa época aí, né? E aí, cara, essa história, ela aborda um novo vilão chamado Kenny Braverman. E esse Kenny Braverman, cara, é um cara que ele é uma espécie de rival do Clark Kent na época de Pequenópolis, né? Esse Kenny Braverman, ele rivalizava em tudo com o Clark Kent lá em Smallville, né? Nas provas de atletismo, nos conselhos de classe. E o Super-Homem, no caso, Clark Kent na época, né? Ele não era o Superman ainda. O Clark Kent, ele sempre ficava na frente, ele sempre ficava em primeiro lugar nas corridas, o Kenny Braverman ficava em segundo lugar. Ele sempre era eleito representante de classe e o Kenny Braverman era o vice-representante de classe. Então, é mostrado, cara, que esse Conduit, que esse vilão aqui, tá? Que ele devia ter ele não devia ser chamado de Conduit, cara. Esse vilão aqui, ó. Ele devia ser conhecido como Recalcite, tá? Esse cara aqui. Esse é o Conduit, que na minha opinião devia ser chamado de Recalcite, porque toda a história aqui dessa fase, cara, desse arco aqui de histórias, é fundada e baseada no recalque, na inveja, tá certo? E no remorso do Kenny Braverman em relação ao Clark Kent no seu passado. Porque também não é de menos, né, cara? É mostrado que sempre o Clark Kent, ele estava bem em cima do Kenny Braverman, né? Até o próprio pai do Kenny Braverman, esse aqui é quando eles fizeram um bando de escoteiros aqui, né? E aí o pai do Braverman, o Sr. Braverman, ele foi o líder desse bando de escoteiros. E aqui tá o Kenny Braverman, que resolveu fazer um rango aí, mas o rango pegou fogo na panela e esse fogo ia se alastrar pela floresta, né, tal, mas o Clark Kent teve a brilhante ideia de jogar areia e apagar o fogo antes que esse fogo se espalhasse pelo campo dos escoteiros lá. E aí o pai do Braverman dá uma bronca danada no Kenny Braverman, ao mesmo tempo que ele enaltece aí o Clark Kent. E isso se repete durante vários períodos na história deles dois aí, né? É mostrado que o Clark Kent sempre ganhava aqui o Conduit,
ou melhor, Recall Kit, tá? O Kenny Braveman. E aí toda a história é baseada nisso, cara, no plano de vingança do Kenny Braveman em relação ao Clark Kent. Que, cara, e ainda mal sabia o Braveman que o Super-Homem, cara, que o Clark Kent, no caso, era o Super-Homem. Então, quando o Braveman descobrir que, além disso tudo, o Clark Kent também é o Super-Homem, cara, aí é que ele cai pra trás com a mão no coração depois do infarto. Que, pô, depois disso o cara ainda é o Super-Homem. Aí é mostrado aqui, ó, durante o flashback, só que o Clark Kent sempre vencia as provas de atletismo frente ao Kenny Braveman, tá? Ele ganhava em primeiro lugar, o Kenny Braveman era o segundo lugar, tá? O pai dele aqui, o pai do Kenny Braveman, sempre elogiava muito o Clark Kent, deixando claro a sua predileção pelo Clark, em detrimento do seu filho, que era sempre segundo lugar, né? E até o pai dele fala, ninguém liga pro segundo lugar, cara. E isso na frente do filho dele, que tinha acabado de ser segundo lugar na corrida, mais uma vez, né? E aí a Lana Lang, né, dispensa aqui o Kenny Braveman, que ia ter um baile, né? Um baile colegial, aí o Kenny convida a Lana dispensa o Kenny. E depois, quando o Clark vai falar com a Lana convida o Clark, cara, pra ser o par dela no baile, né, cara? Ela tinha acabado de dispensar o Kenny, dizendo que nem ia até pro baile e tal. Mas aí o Clark vai e ela convida o Clark. Até que até uma hora o Clark Kent fala, não é chato você negar o pedido do Kenny, você me convidar? Ela é, mas foda-se. Mas aí o Clark Kent também aceita e eles vão pro baile e são considerados rei e rainha do baile, cara. Olha aí. É aí que o recalque do Kenny Braveman, né, velho, vai às alturas e ele, anos depois, né, cara, vira o Conduit ou o Recall Kit. E tem toda aí uma confusão e uma treta iniciada entre ele e o Super-Homem, né? Aqui depois é revelado que o Conduit na verdade é o Kenny Braveman, só que, cara, não tem mistério nenhum, né? Durante as primeiras páginas você já sabe que o Kenny Braveman é de verdade o Conduit, que é um vilão que tá querendo se vingar do Clark Kent aí, por conta do seu passado, né? De frustração e tal. E eu quero mostrar só uma página aqui bem específica, que é com o primeiro confronto que tem direto entre o Braveman e o Clark, tá? Ó, o Super-Homem e o Conduit, o Recall Kit, tem o primeiro confronto direto aqui. E aí, num dado momento da luta, o Super-Homem, cara, é atingido quando o Superman descobre que, na verdade, o Kenny Braveman é o Conduit, né? O Recall Kit é o Kenny Braveman, ele fica surpreso, né? O Superman fica surpreso, atônito com essa revelação. E aí, aproveitando esse momento de distração, o Braveman, o Conduit, no caso, ataca com tudo aí, com suas rajadas no Super-Homem aqui, ó. Ele ataca com tudo com as rajadas e aí, no meio dessas rajadas também, essa energia que o Braveman emite, né, que ele atira, também tem um pouco de kryptonita em meio a elas, né? E aí o Superman é atingido em cheio com essa rajada potente no peito aí e ele cai, cara, na água, tá? Ele cai na água aqui, ó. E aí, cara, olha a economia de quadrinhos, uma página inteira só para o nome Lois. Ele fala Lois e depois o Superman ressurge com tudo das águas aí, galera. Olha aí, ó. Legal essas splash pages, tá? Ele sai com tudo das águas, até direito à babação. Tem um cara aqui embaixo no pia olhando e fala uau, né? E o Superman sai lá para ir direto confrontar novamente o Kenny Braveman, Conduit, ou melhor, Recall Kit. Então é isso aí, galera. Essa história do Super-Homem contra o Conduit, ela é resolvida e concluída em uma outra edição que eu também tenho, né? Uma edição especial chamada A Morte de Clark Kent, que é quando tem um confronto final definitivo entre o Super-Homem e o Kenny Braveman, o Conduit, ou melhor, o Recall Kit, tá? Eu também tenho essa edição, são bem legal, A Morte de Clark Kent, mas se inicia aqui isso aí. Então é isso aí, galera. Quem gostou, dá aquela curtida aí, tá, pessoal? Inscreve no canal. E até o próximo Aguiar Tenho Que Falar.